12 homens mudaram o destino do mundo, mas quase ninguém sabe como terminaram suas vidas. Eles caminharam ao lado de Jesus, viram milagres, ouviram a voz do próprio Deus, mas depois da cruz, cada um deles seguiu um caminho, e nenhum terminou em paz. Foram perseguidos, traídos, exilados, alguns crucificados, outros apedrejados, outros despedaçados pela fé que não podiam negar. De Jerusalém a Roma, da Índia à Etiópia, do deserto da Pérsia ao fim da Espanha, o mapa do cristianismo foi desenhado com sangue e coragem. Hoje, você vai descobrir onde e como morreu cada um dos 12 apóstolos de Jesus. As rotas, as cidades, os mártires, as histórias que a história tentou apagar. E no fim, você vai entender por que a fé deles sobreviveu a impérios, guerras e séculos. O terrível final dos 12 apóstolos de Jesus, em um mapa. Este é o início do mapa dos 12 apóstolos. Mas antes que a fé se tornasse chama, um deles caiu na sombra. Seu nome foi Judas Iscariotes, aquele que caminhou ao lado da luz, mas não suportou seu brilho. Judas conhecia o Mestre. Viu os cegos voltarem a ver, os mortos se levantarem, a compaixão vencer o ódio, mas dentro dele crescia um fogo diferente. O fogo da ambição, o desejo de ver um reino terreno, não o reino de Deus. Quando percebeu que Jesus não buscava tronos nem espadas, o seu coração se partiu. E nessa rachadura, o inimigo sussurrou. Este é o início do mapa dos 12 apóstolos. Mas antes que a fé se tornasse chama, um deles caiu na sombra. Seu nome foi Judas Iscariotes, aquele que caminhou ao lado da luz, mas não suportou seu brilho. Judas conhecia o Mestre. Viu os cegos voltarem a ver, os mortos se levantarem, a compaixão vencer o ódio, mas dentro dele crescia um fogo diferente. O fogo da ambição, o desejo de ver um reino terreno, não o reino de Deus. Quando percebeu que Jesus não buscava tronos nem espadas, o seu coração se partiu. E nessa rachadura, o inimigo sussurrou. Por 30 moedas de prata, Judas vendeu o sangue do inocente. 30 moedas, o preço de um escravo. Mas naquela noite fria em Getsêmani, quando os soldados acenderam tochas e o traidor se aproximou, Jesus o olhou nos olhos e o chamou de amigo. Essas foram as últimas palavras de amor que Judas ouviu. E talvez o golpe final que o destruiu por dentro. Consumido pela culpa, Judas devolveu as moedas e fugiu. Correu sem rumo pelas ruas de Jerusalém até alcançar um campo solitário. Ali, o vento não o julgava, mas o peso do silêncio o esmagava. As vozes de sua consciência ecoavam como açoites. Traíste o Filho do Homem com um beijo. Sem conseguir suportar o abismo que havia aberto em si mesmo, Judas tomou uma corda e se enforcou. Seu corpo balançava entre a terra e o céu, símbolo de um homem que já não pertencia a nenhum dos dois. O campo onde caiu foi chamado Acéldama, o campo de sangue. Ali começou a história dos apóstolos, não com glória, mas com tragédia, mas Deus é mestre em transformar ruína em semente. A morte de Judas abriu espaço para outro, Matias, escolhido para restaurar o número sagrado, e no mesmo tempo outro homem surgiria das cinzas da perseguição, Estevão, o primeiro mártir. Aqueles que antes temiam morrer, agora estavam prontos para entregar tudo. O sangue de Judas manchou o chão, mas o sangue dos mártires viria regar a fé, porque até o erro do traidor serviu para cumprir o destino do Cordeiro. O apóstolo que traiu deu início ao caminho da cruz, e foi nesse caminho que os demais encontrariam sua verdadeira glória. Assim termina o primeiro dos 12, o homem que caiu pela culpa, mas cuja queda se transformou no primeiro passo de uma história eterna. A partir daqui o mapa se abre, e cada ponto marcado é uma vida entregue, uma fé provada, uma chama que nem a morte conseguiu apagar. Assim termina o primeiro dos 12.
Depois da queda de Judas, o círculo dos apóstolos parecia frágil. Mas no coração de Jerusalém, uma nova chama começou a arder, a fé dos primeiros discípulos. Entre eles estava Estevão, um homem simples, cheio do Espírito e da verdade. Ele não caminhou com Jesus, mas carregava em si o mesmo fogo. Estevão pregava nas ruas, nas sinagogas, nas praças. Falava de um Cristo vivo, não apenas crucificado, mas ressuscitado. Seus olhos brilhavam quando dizia: "O Deus do céu não habita em templos feitos por mãos humanas." Mas essas palavras caíram como pedras nos ouvidos dos líderes. A cidade sagrada que havia rejeitado o Messias agora se voltava contra seus mensageiros. A cada conversão, a tensão crescia. E logo, o nome de Estevão se tornou perigoso. O sinédrio o chamou. Os anciãos o cercaram com olhares de ferro. "É verdade que blasfemas contra Moisés e contra Deus?" perguntaram. Mas Estevão não se defendeu com medo. Ele se levantou e falou com o poder de quem já tinha visto o céu aberto. "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus." Essas palavras foram o selo de sua sentença. Os homens taparam os ouvidos, enfurecidos. Arrastaram-no para fora da cidade e ali, entre o pó e a ira, começaram a apedrejá-lo. Pedra após pedra, o corpo caía, mas o espírito se erguia. E antes do último golpe, Estevão ergueu a voz e orou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Na multidão havia um jovem fariseu observando com olhos frios. Chamava-se Saulo de Tarso. Guardava as túnicas dos assassinos, acreditando servir a Deus. Mas sem saber, aquele dia plantou em sua alma a semente da conversão. A oração de Estevão atravessou o tempo e o alcançou. O perdão do mártir seria o início do apóstolo que transformaria o mundo. Estevão tombou, mas a fé não tombou com ele. Seu sangue caiu sobre a terra, e onde o sangue tocou, a igreja floresceu. Com sua morte, os discípulos se dispersaram, uns para a Judeia, outros para Samaria, levando consigo o evangelho. A perseguição, que deveria destruir, se tornou o impulso da missão. Assim nascia a igreja viva, não de paredes, mas de corações inflamados. E entre os destroços da intolerância, o Espírito continuava sussurrando: "O caminho não termina aqui." Estevão foi o primeiro mártir, a primeira pedra lançada contra o céu. Mas sua morte não foi o fim, foi o mapa do futuro. Cada apóstolo seguiria um caminho diferente, mas todos pisariam o mesmo solo sagrado da entrega. Jerusalém, o centro da fé, se tornaria também o berço do sacrifício. Enquanto o corpo de Estevão descansava sob as pedras, sua oração subia. E do outro lado da história, o jovem Saulo, aquele que aprovara sua morte, já começava a ouvir a voz que mudaria o seu destino. O martírio de um seria o chamado de outro. Antes de se tornar mártir, Tiago, filho de Zebedeu, era apenas um pescador. Um homem de mãos calejadas e olhar firme. Todos os dias lançava redes nas águas do mar da Galileia, até que uma voz mudou o som do mundo. "Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens." Tiago olhou para seu irmão João e, sem hesitar, deixou o barco, o pai e o ofício, para seguir aquele homem chamado Jesus. Desde aquele instante, sua vida deixou de pertencer às águas e passou a pertencer ao reino. Tiago foi parte do círculo mais próximo do mestre. Esteve na casa de Jairo quando a menina voltou à vida. Viu o rosto de Cristo transfigurado no monte, brilhando como o sol. Mas também o viu suar sangue no Getsêmani, quando a dor da cruz já se aproximava. Tiago foi testemunha do poder e do sofrimento, e isso o transformou. Depois da ressurreição, quando o Espírito desceu como fogo em Pentecostes, Tiago pregou em Jerusalém com coragem. Falava com voz ardente, dizendo que o rei havia vencido a morte. Suas palavras não eram apenas sermões, eram espadas que cortavam o medo, mas o poder romano e os líderes religiosos não suportavam sua influência.
o nome de Jesus crescia, e com ele a inveja dos poderosos. Herodes Agripa, neto do rei que tentara matar o menino Jesus, procurava favor diante dos sacerdotes e escolheu Tiago, o mais visível, o mais fiel, para dar um exemplo, sem julgamento, sem defesa. Tiago foi levado à prisão. Naquela noite, em sua cela, orou em silêncio. Mas o milagre não veio. Deus não o libertaria daquela cruz. Ao seu lado, o soldado que deveria escoltá-lo observava a serenidade daquele homem. E algo mudou em seu coração. Antes do amanhecer, ele se ajoelhou, confessou a fé e pediu para morrer ao lado dele. Quando o sol nasceu, os dois foram levados ao lugar da execução. O soldado e o apóstolo caminharam juntos. Tiago levantou o olhar e disse: Senhor, receba o meu espírito. A espada caiu. 2 cabeças rolaram sobre a terra de Jerusalém. Uma de fé recém-nascida, outra de fé provada. O primeiro dos 12 a morrer pelo nome de Cristo. A Escritura registra sua morte com poucas palavras. Herodes matou à espada Tiago, irmão de João. Mas o céu escreveu com fogo o que a terra disse com silêncio. Com o tempo, uma antiga lenda diria que seus discípulos levaram seu corpo para o extremo ocidente, para as terras da Espanha. Ali, onde o oceano beija o fim do mundo, repousaria o corpo do apóstolo. Séculos depois, sua tumba seria encontrada. E sobre ela nasceria o Caminho de Santiago, uma rota de fé percorrida por milhões. Tiago morreu pela espada, mas seu sangue se transformou em estrada. Cada peregrino que caminha até Compostela repete com seus próprios pés a jornada do pescador que seguiu o chamado. Ele não buscou glória, buscou apenas seguir a voz que um dia ecoou sobre o mar. Assim, terminou Tiago, o maior, o primeiro dos apóstolos a entregar a vida e o primeiro a transformar morte em caminho. Sua fé abriu as fronteiras do mundo, e sua espada, caída sobre Jerusalém, ainda reflete a luz do reino que não tem fim. Antes de ser discípulo, Mateus era chamado Levi, o cobrador de impostos. Trabalhava para Roma, sentado diante das moedas que o povo odiava. Homem desprezado, visto como traidor, acostumado ao som frio das pratas caindo sobre a mesa. Mas um dia, em meio à rotina de números e culpas, uma voz o chamou, e tudo parou. Levi levantou-se sem hesitar. Deixou o dinheiro, deixou o poder, e naquele instante nasceu Mateus, o evangelista. O homem que trocou a contabilidade dos impostos pela contagem dos milagres. Aquele que passaria a registrar não o tributo de Roma, mas o reino de Deus. Mateus escreveu o seu evangelho com precisão e ternura. Relatou cada palavra do mestre, cada parábola que libertava o espírito dos simples. Fez da escrita sua pregação e da memória seu altar. Mas não ficou apenas entre papiros e tinta. Quando os apóstolos se dispersaram, ele partiu rumo ao sul, cruzando desertos até as terras da Etiópia. Ali, entre povos de pele escura e línguas desconhecidas, Mateus ergueu o nome de Cristo. Falava de um Deus que não exigia sacrifícios humanos, mas que havia se sacrificado por amor. Milagres acompanharam sua voz. Doentes foram curados, corações foram convertidos, e as tribos começaram a abandonar seus ídolos, construindo altares de fé viva. Mas essa luz despertou a fúria das sombras. Os sacerdotes locais, temendo perder seu poder, o acusaram de profanar os deuses antigos. Reuniram o povo contra ele, gritando: "Esse homem destrói nossas tradições. Esse homem é inimigo dos deuses." Mateus, em meio ao tumulto, não fugiu. Naquela manhã, durante a missa que celebrava, ergueu o pão e o cálice. E enquanto pronunciava as palavras da Eucaristia, os inimigos invadiram o templo. Golpes vieram de todos os lados. Alguns relatos dizem que foi apedrejado até a morte. Outros, que uma espada atravessou seu peito enquanto servia o corpo de Cristo. Mateus caiu.
mas seus olhos ainda estavam abertos, fixos na cruz que ele mesmo havia erguido sobre o altar. O evangelista que escreveu a história do amor terminou sua vida sendo escrito por ele. Hoje, milhões leem suas palavras, mas poucos sabem onde repousa seu corpo. Alguns dizem que foi levado à costa africana, outros que foi escondido em terras italianas. Pouco importa o lugar, porque a sua mensagem atravessou continentes. Mateus morreu em silêncio, mas o eco de sua pena ainda fala. Assim terminou Mateus, o cobrador de impostos que se tornou contador de milagres, aquele que abandonou o ouro dos homens pelo tesouro do céu. Em terras estrangeiras, entre areias e lanças, provou que a fé verdadeira não se compra, se entrega. Seu sangue misturou-se à areia, e dali brotou a palavra que hoje nos guia. Porque os apóstolos não apenas contaram a história de Cristo, eles a escreveram com a própria vida. Entre os apóstolos havia um homem discreto. Chamavam-no Tiago, filho de Alfeu, para distingui-lo de outro Tiago, o irmão de João. Mas embora o mundo o chamasse menor, no céu seu nome era grande. Tiago não buscava púlpitos nem multidões. Sua força era o silêncio e a fidelidade. Enquanto outros partiram para terras distantes, Tiago permaneceu em Jerusalém. Ali, entre ruínas e perseguições, tornou-se o pilar da igreja nascente. Era o rosto da constância, aquele que não fugiu quando o medo rondava as ruas da cidade santa. Pregava nas praças, visitava os pobres, amparava os órfãos e sempre, antes de ensinar, subia ao templo para orar. Seu costume era se ajoelhar por horas, pedindo ao Altíssimo por misericórdia para o povo. Diziam que seus joelhos se haviam endurecido como os de um camelo, de tanto se curvar diante de Deus. E assim, Tiago se tornou conhecido como o Justo. Mas o templo que ele tanto amava também seria o palco de sua morte. Os líderes religiosos já não suportavam o crescimento dos seguidores do caminho. A fé em Jesus estava se espalhando como fogo, e Tiago era agora uma chama visível demais. Chamaram-no ao pináculo do templo, o ponto mais alto da cidade. Lá diante do povo reunido gritaram: Tiago, fala ao povo, nega o nome desse Jesus. Mas o apóstolo olhou para o céu e respondeu com voz que ecoou sobre os muros: Jesus, o Filho do Homem, está sentado à direita do Pai e virá em glória sobre as nuvens. A multidão se agitou, os sacerdotes gritaram, e num impulso de fúria, o empurraram do alto. O corpo de Tiago caiu, despencando entre colunas e escadas até o pátio do templo. O impacto foi terrível, mas ele ainda respirava. Ferido, coberto de sangue, ajoelhou-se entre as pedras e orou com os lábios partidos: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas foram suas últimas palavras. Um homem correu e, empunhando um bastão, golpeou sua cabeça com violência. O som seco ecoou entre os muros de Jerusalém e o silêncio caiu como um manto sobre a cidade. Fade out de som. Entra melodia lenta, coral suave. Assim morreu Tiago, o menor, no mesmo templo onde Cristo foi condenado, no mesmo solo que tantas vezes tocou com os joelhos em oração. Seu sangue misturou-se à poeira sagrada e o lugar do sacrifício se tornou altar da fé. Dizem que os fiéis o sepultaram em segredo e que sobre sua tumba simples se acendiam lâmpadas todas as noites, como se a cidade inteira ainda buscasse sua luz. E talvez seja por isso que séculos depois, antes da cruz, havia o mar, e antes do martírio, havia o chamado. André, irmão de Pedro, era pescador de águas profundas. Vivia da rede, do vento e da esperança. Mas um dia ouviu as palavras de João Batista ecoarem nas margens do Jordão: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André olhou e o viu. Jesus caminhava, simples e silencioso. E naquele instante, tudo o que ele foi: pescador, irmão, homem,
se dissolveu no convite divino. Correu até Pedro e exclamou: encontramos o Messias. André seria desde então o primeiro apóstolo, não o mais famoso, nem o mais poderoso, mas o primeiro a acreditar. E assim viveu, discreto, obediente, incansável. Enquanto outros pregavam nas sinagogas, ele cruzava fronteiras. Foi a terras esquecidas, onde o idioma era estranho e o solo árido. Pregou em Ásia Menor, Escítia, e finalmente chegou a Acaia, na atual Grécia. Em cada cidade falava de um reino sem espadas, de um Deus que lavava os pés dos homens, de um Messias que morreu e vive. E onde quer que passasse, os ídolos caíam, os enfermos eram curados e os corações endurecidos se tornavam brandos como a areia à beira do mar. Mas, em Patras, sua voz se tornou perigosa. O procônsul romano, irritado pelas conversões, mandou prendê-lo. Diante do tribunal, André manteve os olhos erguidos, não pediu piedade, não buscou fugir, apenas disse: não temo a cruz, pois nela o meu Senhor venceu o mundo. Então ordenaram que fosse crucificado. Mas André fez um último pedido: não me crucifiqueis como ao meu mestre, pois não sou digno de morrer como ele. Prendei-me numa cruz diferente. Prepararam então uma cruz em forma de X. Não usaram pregos, mas cordas, para que sua agonia durasse mais tempo. E assim, por 2 dias e 2 noites, André ficou suspenso. Os ventos do mar batiam sobre seu corpo, mas sua voz não se calava. Mesmo da cruz, ele pregava. Falava do perdão, falava da esperança, falava do amor que não morre. E muitos choravam, até mesmo os que o condenaram. Alguns dizem que ao morrer, seus olhos estavam voltados para o céu, e um sorriso se desenhava em seu rosto. Depois de sua morte, a cruz de André tornou-se símbolo eterno. 2 linhas que se cruzam em humildade, um lembrete de que o caminho do discípulo não é de glória, mas de entrega a André, o primeiro chamado. Foi também um dos últimos a negar o medo. Seu nome atravessou séculos e fronteiras. E ainda hoje, quando alguém dobra os joelhos diante de uma cruz, as sombras da fé antiga sussurram o mesmo chamado que ecoou à beira do mar: segue-me. O pescador da Galileia agora caminhava entre as colunas de mármore do império. O homem das redes e das águas agora andava entre espadas e estátuas. Chamavam-no Pedro, a rocha, o primeiro a reconhecer o Messias, o primeiro a negar o Messias e o primeiro a morrer por ele. Naquela noite, junto ao fogo, o medo o fez fraquejar. Negou o seu mestre 3 vezes, mas Cristo o buscou de novo, à beira do mesmo mar onde o chamara pela primeira vez. Ali, entre o vento e as brasas, perguntou-lhe: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Com cada resposta, a culpa foi lavada, e uma profecia foi dita: quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te levará onde não queiras. Pedro entendeu. Um dia morreria como seu senhor. Anos depois, o império ardia. Um fogo devorou Roma e Nero precisava de um culpado. Acusou os cristãos. Centenas foram presos, torturados, queimados. E entre eles, o líder, o pescador de Cafarnaum. Pedro foi levado às masmorras da colina do Vaticano. Ali, em uma cela úmida, orava por sua igreja. Não para que fosse poupada, mas para que tivesse coragem de permanecer fiel. Quando anunciaram sua sentença, ele fez apenas um pedido: crucificai-me de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como o meu Senhor. O sol caía sobre Roma. Os soldados levantaram uma cruz invertida e nela penduraram o apóstolo da fé. A multidão observava. Uns em zombaria, outros em silêncio, e Pedro, já exausto, ergueu os olhos vendo o mundo ao contrário. Mas para ele, o céu agora estava mais perto. Senhor, murmurou, recebe o espírito deste velho pescador. Naquela colina manchada de sangue, a terra bebeu o sacrifício do primeiro papa.
Roma tentou apagar seu nome, mas sem saber, plantou ali o coração da fé cristã. Séculos depois, sobre o mesmo solo onde a cruz de Pedro foi fincada, ergue-se a Basílica de São Pedro, um templo de pedra sobre a rocha viva do martírio. Milhões caminham até ela todos os anos, não para ver glória, mas para lembrar que a verdadeira força não está no poder, e sim na entrega. Pedro foi o líder dos 12, mas sua coroa foi uma cruz. Ele não fundou um trono, fundou um testemunho. E quando Roma pensou ter vencido, descobriu que o sangue dos mártires era semente. A rocha foi invertida, mas o reino, erguido sobre ela, jamais cairia. Ele não caminhou com Jesus nas estradas da Galileia. Não partiu o pão na última ceia. Mas o Cristo o encontrou, não em um barco, mas em uma luz. Seu nome era Saulo de Tarso, e seu coração ardia de zelo pela lei. Perseguia os seguidores do caminho com fúria. Invadia casas, arrastava homens e mulheres, acreditando servir a Deus ao destruir a fé. Foi testemunha do apedrejamento de Estevão, e seu olhar frio aprovou a morte do justo. Mas o céu já o havia escolhido. No caminho de Damasco, uma luz mais forte que 1000 sóis o cercou. Caiu ao chão, cego e atônito. Uma voz o chamou, cortando o ar e o orgulho. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu tremendo, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Durante 3 dias, não viu, não comeu, não dormiu. E pela primeira vez, enxergou o que antes era invisível. Aquele perseguidor se tornaria apóstolo. Aquele que carregava correntes libertaria nações. O inimigo do Cristo se tornaria Paulo, servo do Evangelho. A partir de então, ele nunca mais parou. Viajou por mares e desertos, cidades e impérios. Pregou em Éfeso, Filipos, Corinto, Tessalônica, Roma. Fundou igrejas, escreveu cartas, palavras que atravessariam séculos. Foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, encarcerado em Jerusalém, naufragado em Malta. Mas nunca desistiu. Nem cadeias, nem açoites, nem tempestades o detiveram. Mesmo em correntes ele escrevia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a cada golpe, sua fé se tornava mais indestrutível. Durante sua viagem a Roma como prisioneiro, o navio afundou, mas Deus lhe dissera, nenhuma vida se perderá. A embarcação se quebrou, mas todos chegaram vivos à ilha de Malta. Ali, uma serpente o mordeu, e nada lhe aconteceu. O povo, maravilhado, o chamou de Deus, mas Paulo apenas apontou para o céu. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, finalmente. Chegou à capital do mundo. Roma, a cidade dos deuses e das espadas. Ali, pregou mesmo em correntes, converteu carcereiros, nobres, escravos. Suas cartas, escritas em celas frias, tornaram-se escritura eterna. Mas o império o temia, e sob o reinado de Nero, o pescador e o pregador seriam silenciados. Pedro crucificado, Paulo condenado à decapitação por ser cidadão romano. Levaram-no até a Via Óstia, fora dos muros da cidade. Ali, ajoelhou-se. Com serenidade, disse ao carrasco, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E com um golpe seco, a espada caiu, o corpo tombou, mas a palavra permaneceu. Seu sangue se misturou ao solo romano, e dali floresceu a fé que mudaria o mundo. Paulo foi o apóstolo das correntes, mas suas correntes tornaram-se asas. Nenhum império conseguiu prender a fé que ele espalhou. E até hoje, cada vez que alguém lê suas cartas, o eco de Damasco ainda ressoa. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Havia entre os 12 um homem que sempre buscava provas, não promessas. Chamavam-no Tomé, o gêmeo, um coração dividido entre a fé e a razão. Quando Jesus anunciou que partiria, Tomé perguntou com voz trêmula, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ele não era incrédulo, era honesto. Carregava a dúvida como quem carrega uma cruz invisível.
mas a dúvida seria o fogo que purificaria sua fé. Depois da morte de Cristo, os discípulos se esconderam. O medo pesava no ar como pedra. E quando o Mestre ressuscitado apareceu, Tomé não estava lá. Os outros contaram com lágrimas nos olhos: "Nós o vimos, ele vive." Mas ele respondeu: "Se eu não vir as marcas dos cravos e não tocar o seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, Jesus voltou. As portas estavam trancadas, mas ele entrou. E com voz suave, disse: "Paz seja convosco." Depois olhou para Tomé: "Coloca aqui o teu dedo. Não sejas incrédulo, mas crente." Tomé estendeu a mão, e o toque rasgou sua alma mais que os cravos. Caiu de joelhos e chorou: "Meu Senhor e meu Deus." Fadealte da luz, som de vento atravessando colinas. Aquele que duvidou, agora acreditava mais profundamente do que todos. E depois de Pentecostes, foi ele quem viajou mais longe. Enquanto Pedro seguia para Roma e João para Éfeso, Tomé partiu para o Oriente, atravessando a Pérsia, até chegar à Índia. Nas terras de Malabar, pregou a fé entre palmeiras e templos pagãos. Falava de um Deus feito homem, de um amor que não cobra sacrifícios. Batia nos corações como o vento nas portas do templo, até que muitos se abriram para a luz. Mas os sacerdotes locais o viram como ameaça. Sua mensagem destruía séculos de tradição. E um dia, enquanto orava sobre uma colina sagrada, foi cercado. Lanças foram erguidas, não houve julgamento nem defesa. O discípulo que duvidou agora enfrentava a morte com fé inabalável. 1, 2, 3 lanças atravessaram seu corpo. Tomé caiu de joelhos, o olhar voltado para o céu. E com as últimas forças murmurou: "Senhor, agora vejo e creio." Seu sangue se misturou à terra da Índia, e naquele solo estrangeiro nasceu uma igreja viva. Até hoje, comunidades cristãs em Chennai o veneram como o apóstolo que levou a fé ao Oriente. Tomé partiu em paz. Aquele que duvidou tornou-se o mais convicto. Aquele que hesitou tornou-se o mais ousado. A fé de Tomé não nasceu de ver o milagre, mas de tocar o amor. E desde então, em cada coração que pergunta: "Será verdade?", a resposta vem na mesma voz que o chamou em Jerusalém: "Bem-aventurados os que não viram e creram." De todos os que caminharam com o Mestre, apenas um viveu para contar até o fim. Seu nome era João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, pescador da Galileia. Mas os evangelhos o chamam de outro modo: o discípulo a quem Jesus amava. Foi ele quem reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo na ceia, quem ouviu o último sussurro antes da cruz, e quem permaneceu quando todos fugiram. Ao pé da cruz, o sangue do Cordeiro caiu perto de seus pés. E entre o choro de Maria, Jesus o olhou e disse: "Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe." A partir daquele dia, João cuidou de Maria como filho e carregou em seu coração o eco do último mandamento: "Amai-vos uns aos outros." Com os anos, todos os outros apóstolos partiram. Pedro, crucificado. Paulo, decapitado. Tiago, morto pela espada. André, na cruz em forma de X. Tomé, trespassado por lanças. Bartolomeu, esfolado vivo. E João, o último. O mais jovem de todos agora era o mais velho. Viu morrerem seus amigos, viu crescer a igreja, viu a fé atravessar fronteiras e impérios, mas também viu o ódio retornar, viu Roma perseguir de novo, viu o sangue repetir o testemunho. Preso pelo imperador Domiciano, foi levado a Roma para morrer em espetáculo. Ordenaram que fosse lançado em óleo fervente. A multidão esperava gritos, dor, cinzas, mas o fogo não o tocou. O homem que havia visto o amor de Deus em carne não poderia ser consumido por chamas humanas. Como não puderam matá-lo, o exilaram na ilha rochosa de Patmos, perdida no mar Egeu.
Ali, sozinho, velho e cansado, João ouviu novamente a voz que um dia chamara seus amigos à beira do lago. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O céu se abriu, e ele viu o que nenhum homem havia visto. Viu o trono, os anjos, os selos, as trombetas, os juízos e a nova Jerusalém descendo do céu. E escreveu, não com medo, mas com esperança. Vi um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Quando o exílio terminou, João voltou a Éfeso. Velho, curvado, mas com o olhar cheio de luz, reunia os fiéis e dizia sempre a mesma frase: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Um dia, um discípulo perguntou, mestre, por que sempre repete isso? E ele respondeu sorrindo, porque é o mandamento do Senhor, e se o cumprirem, é o suficiente. Os anos passaram. O velho apóstolo já não andava. Foi levado nos braços de seus discípulos à última reunião. Ergueu os olhos ao céu e murmurou, sim, vem, Senhor Jesus. E naquela noite, em silêncio, João, o último dos 12, entregou o Espírito em paz, aos quase 100 anos de idade. Assim terminou o ciclo dos apóstolos. 12 homens simples, 12 vidas transformadas em chama. Morreram de formas diferentes, mas viveram com o mesmo propósito: levar o nome de Jesus até os confins da terra. Enquanto houver fé sobre o mundo, os ecos de suas vozes continuarão dizendo, entre o pó das estradas e o vento das eras, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 12 homens simples, 12 caminhos que mudaram o mundo, 12 vidas oferecidas por amor, para que hoje, 2000 anos depois, a fé ainda brilhe em nossos corações. Eles caminharam sem riquezas, pregaram sem templos, morreram sem medo, e ainda assim conquistaram o império mais poderoso da terra, não com espadas, mas com o poder da esperança. Hoje, nós somos o eco deles. Cada vez que você fala de fé, cada vez que perdoa, cada vez que escolhe amar, você continua o caminho dos 12. Se esta história te inspirou, deixe seu like, porque isso ajuda a espalhar a mensagem. Escreva nos comentários qual dos apóstolos mais te marcou nesta jornada. E inscreva-se no canal para que a história da fé continue viva, para que juntos possamos levar luz onde há escuridão, esperança onde há dúvida e amor onde há medo, porque a história não terminou em Jerusalém. Ela continua em cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você e com sua família. Amém.